Durante esse mês de setembro, esse mês da nossa independência, nós estamos refletindo sobre o tema Dependo porque confio. E trata-se de um trocadilho aqui entre as frases independência ou morte e dependência é vida. Dependência em Deus é vida. Então, dependo porque confio foi o primeiro sermão aqui, pregado pelo pastor André. Na semana passada, sem medo, dele dependo, com o pastor Mário André. E pela vontade do Espírito Santo, essa noite, vamos refletir sobre o tema sem inquietação, com oração. E não se preocupe que eu não vou perguntar aqui para os inquietos e ansiosos levantarem as mãos. Isso porque eu não preciso. A estatística nos mostra, essa semana saiu uma estatística interessante da Secretaria de Educação de São Paulo, junto com o Instituto Ayrton Senna, dizendo que da amostra de alunos do ensino fundamental e médio, chegou-se à conclusão que 70% desta amostra, as crianças, aqueles adolescentes, já tinham ou tiveram uma experiência de angústia, de ansiedade. Isso não muda também em relação aos adultos. Se a gente voltar um pouquinho atrás, pastor André, e pegar desde a pandemia, nós vamos chegar num número parecido. Universidade Federal de Minas Gerais, junto com a Universidade de Campinas, aqui a Unicamp, também tem um trabalho nessa linha, o número não é diferente. O número é aí 70%. As razões para esse crescimento, irmãos, em todas as faixas etárias, de todas as formas, elas têm inúmeras explicações. Nosso objetivo aqui ao anunciar esses números é demonstrar que essas inquietações da mente, a ansiedade fazem parte do nosso dia a dia. Mas também, para afastar um pouco, né, qualquer posição ufanista, tipo assim, nós somos da nação santa, portanto, se você tem ansiedade ou inquietação, certamente você deve estar em pecado, entre juízo com Deus. Não sobre isso que nós estamos falando. Também para afastar aquela questão assim triunfalista, né? Olha, isso é falta de fé. Você deve estar em pecado. Você, como servo de Deus, devia atropelar todas essas coisas. Então, não é disso que nós estamos falando, por quê? Porque esse tipo de coisa atinge a qualquer faixa etária, a qualquer pessoa, com danos na mente, danos nas emoções. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, entre o verso 6 e o verso 7. Paulo escreve esta carta aos Filipenses durante a sua prisão, provavelmente em Roma, por volta do ano 61 e 63 depois de Cristo. Apesar de preso, à espera do seu julgamento, ele repete várias vezes um chamado, que é o chamado à alegria no Senhor, mostrando que a sua esperança não estava nas circunstâncias, mas em Cristo. Então ele declara, então, em Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade, queridos irmãos e amigos, você que me ouve também pela internet, ela é um peso na alma. Essa palavrinha que Paulo está usando aí, ansiedade, lá no grego original fala merinao, que quer dizer puxado em todas as direções, dividido entre preocupações. Isso escreve, na minha opinião, exatamente o que sentimos. Um coração que não consegue descansar porque é dividido entre medos, entre incertezas e possibilidades ruins. E o que a ansiedade produz em nós? Pediu o Vitor para projetar aqui. Que bonito, isso aqui é uma cidade romana totalmente projetada. Aqui nós temos uma avenida central chamada Cardos, e aqui uma outra avenida perpendicular
chamada decúmanos. Cardos é de norte a sul, decúmanos, leste, oeste. Você percebe que todos os quarteirões têm o mesmo tamanho. Você percebe a organização. A nossa mente é um pouco assim. De cardos vem cardeais, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E é nosso desejo, quando a gente olha para algo assim, é que a nossa vida fosse exatamente como uma cidade projetada e que a gente pudesse ter as nossas emoções sempre ali no centro, no encontro entre o cardos e o decúmanos. Mas não é isso que acontece. A ansiedade tira a gente desse eixo. Tem uma frase muito interessante do Luiz Fernando Veríssimo, grande escritor brasileiro, nos deixou recentemente, que ele diz o seguinte: olha, quando a gente parece que já encontrou todas as respostas, vem a vida com as suas circunstâncias e tira a gente do eixo. Por quê? Porque mudam as perguntas. E é assim que nós nos sentimos. Nós queremos explicar, nós queremos que o controle sobre a vida seja nosso. Nós queremos que tudo aquilo que acontece conosco fosse resultado de uma planilha Excel em que a gente pudesse somar as células e elas tivessem seus números colocados de forma correta. Então, ao ficar ansioso, tem a ver com isso, sair desse eixo, sair do controle. E é interessante porque a palavra ansiedade, no português, ela vem do latim, e vem de um latim interessante, porque é angere, A-N-G, o mesmo prefixo de angústia. E é isso que nós sentimos quando nós estamos ansiosos, uma angústia. Essa palavra, ela fala de estrangular, como se você estivesse sentindo falta de ar. Então, um dos primeiros indícios da ansiedade é essa angústia, esse aperto, essa coisa que não tem resposta que está no seu corpo. Por quê? Porque as nossas esperanças nos puxam em uma direção, os nossos temores nos puxam na direção oposta. Ficamos aqui, então, rasgados. Em segundo lugar, a ansiedade é capaz de nos roubar as forças. Ela vai drenando de nós as nossas forças. É comum, muito comum, a gente começar a antecipar problemas. Sofremos antecipadamente por muitas coisas. E a maioria das vezes, com certeza, esse cenário tão catastrófico que a gente pensa e idealiza não acontece. Mas ao anteciparmos esses problemas, vemos as nossas forças sendo drenadas, fragilizando, então, o nosso corpo. É interessante, o mesmo Veríssimo tem uma crônica interessante sobre a ansiedade, que ele fala que ele é igual uma mala pesada, pastor André, que a pessoa vai carregando na rua. Ela vai carregando, aí a mala é tão pesada que ela começa, a alça dela arrebenta. E aí a pessoa está com aquela dificuldade de carregar aquela mala na rua, vem um amigo de carro e fala assim, olha, vem, entra aqui. E a pessoa pega a mala com dificuldade, entra no carro e deixa a mala no colo. Ela quer ter o controle sobre o peso, ela não quer colocar a mala no porta-mala. Ela quer ter sempre o controle sobre isso e vai carregando os seus pesos na vida em função disso. Isso também, em terceiro lugar, acaba drenando um pouco da nossa fé. E aqui é um ponto interessante, porque a gente começa com o tempo a dar lugar a uma certa incredulidade. Muitas vezes a gente demonstra aqui uma incapacidade de crer em Deus, porque Ele está no controle. Então, tendo em vista esses efeitos, tudo que a gente já falou, vou voltar ao texto, porque Paulo, vou usar aqui uma linguagem da medicina, prescreve um remédio divino. Paulo vai dizer o seguinte, nós triunfamos sobre a ansiedade, não com livros de autoajuda, mas com a ajuda do alto. Nós triunfamos sobre a ansiedade, não com a arrogância ufanista, mas dobrando os nossos joelhos e lançando sobre Cristo a nossa ansiedade. O salmista, Salmo 94, 19, vai dizer o seguinte, quando a ansiedade já dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Essa é a tradução da NVI. Na Bíblia da minha avó, era assim,
quando os muitos cuidados dentro de mim começam a me incomodar, são as tuas consolações que recreiam a minha alma. É a presença de Deus que recreia a nossa alma nesse momento. E qual é o conselho de Paulo? E a gente precisa ver. Ele cria aqui um caminho de substituição. Ele faz uma proposta interessante. O texto não apenas diz não andeis ansiosos, mas nos mostra um caminho prático para isso. Transformar as nossas preocupações em petições. E aqui ele abre o leque para a gente entender melhor isso. Ele fala que a gente precisa apresentar a Deus as nossas ansiedades e petições no formato de oração. E o que é a oração? Oração é o relacionamento com Deus. Não é só pedir, mas não é só estar diante dele. A oração é mais que devoção, a oração é oração. A oração é oração no sentido da devoção, da adoração. A oração começa quando a gente tira o foco da gente e coloca o foco em Deus. Quando a gente tira o egoísmo da frente e começa a manifestar a nossa dependência total em Deus, tirando de nós, olha, Senhor, sem ti eu nada posso fazer. A oração, ela traduz isso. Ao orar é estar em comunhão com o Rei do Universo. Nós não o adoramos por quem Ele é, nem pelo que Ele faz. Nós adoramos porque Ele é e somente é o nosso Pai. Agora, ele também fala em súplica. Apresentar as nossas necessidades de forma específica. E súplica é diferente de oração, porque súplica você rasga a sua alma. Na súplica você se derrama diante do Senhor. Na súplica você coloca o seu coração na frente de qualquer problema, colocando diante de Deus a sua ansiedade. A súplica é algo que vem da alma, vem do seu íntimo, colocado diante de Deus. E é por isso que a súplica é a voz da alma, aquela petição que rasga o céu na direção de Deus. Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, verso 7, vai nos dizer: peçam e lhes serás dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. A súplica abre o espaço, abre a porta, te dá acesso ao Pai, rasgando o coração, rasgando a sua alma. Mas não é só isso. Ele fala para a gente apresentar as nossas orações, apresentar a nossa súplica, mas fazer tudo isso em ações de graça, reconhecendo o que já foi feito na sua vida, lembrar da fidelidade de Deus, da gratidão, exatamente porque ela é a chave que alinha a nossa alma com aquilo que é eterno. O Salmo 116, verso 7, vai dizer o seguinte: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Com tudo isso, Paulo está então nos mostrando que para combater a ansiedade, não basta apenas aquele pensamento positivo, que muita gente fica dizendo por aí. Mas a gente precisa transferir o peso do nosso coração diretamente para Deus em oração e súplica. E qual o resultado disso? Qual o resultado dessa prescrição? Paulo diz que a consequência não é necessariamente a mudança imediata das circunstâncias, mas algo muito maior. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vem ao seu encontro, ela preenche o seu coração, ela tira você daquela zona diferente do entroncamento entre Acárdimos e Acardos e traz você para o centro e para o equilíbrio da vida. Essa paz não é a ausência de problema, mas a presença de Deus reinando sobre o coração, mesmo em meio aos problemas que a gente enfrenta. Pela oração, amados, a paz de Deus ocupa o lugar que antes era da ansiedade. A oração aquieta o nosso interior e muda a nossa percepção do mundo ao nosso redor. Agora, sobre essa paz, a gente precisa comentar porque ela não é qualquer paz.
E eu quero destacar 3 coisas importantes nela. Primeiro, a paz que recebemos é uma paz divina, não humana. É a paz de Deus. Não é ausência de problemas. Essa paz também não é produzida pelas circunstâncias. Jesus afirma lá em João 14, 27, o mundo não a conhece. O mundo não pode ofertar a vocês uma paz como essa. Governo nenhum pode gerá-la. A verdadeira paz não está no pensamento positivo, na ausência de conflitos ou em bons sentimentos. Ela procede do fato de saber que Deus está no controle. É a paz de Deus, não a paz do mundo, e essa está muito acima da nossa compreensão. Em segundo lugar, ainda em relação a essa paz, recebemos a paz que excede o entendimento. Ela transcende a nossa compreensão humana. Ela é transcendente, inexplicável, sobrenatural. Apesar da tempestade estar lá fora, existe bonança dentro de nós. Essa paz coexiste com a dor, com as lágrimas, com o luto, com a própria morte. É a paz que Estevão sentiu em seu apedrejamento. E ele disse ali: perdoa os meus executores, ó Deus. E logo depois, Pai, recebe o meu espírito. É a mesma paz que Paulo sentia ao perceber que os seus dias estavam no fim, escrevendo a Timóteo, declarando o seguinte: combati o bom combate, terminei essa corrida, terminei essa carreira, guardei a fé, e que agora está reservado para mim a coroa da justiça que o Senhor lhe dará naquele dia, um prêmio para todos os que amam a sua vinda. Essa paz, ela é transcendente, é algo que a gente não pode explicar. O mundo pode estar desabando ao nosso redor, mas em nós, por conta da paz que excede o entendimento, nós estamos em paz, equilibrados diante disso, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Em terceiro lugar, a paz de Deus, ele diz que ela guarda. E aqui é interessante porque esse verbo aqui é um verbo militar. É como se Deus colocasse sentinelas na porta do nosso coração e na porta da nossa mente. É como Paulo estivesse dizendo o seguinte, Deus é como um soldado armado em posição de vigília, um sentinela protegendo o coração, ou seja, os sentimentos errados. E a mente, pensamentos errados, contra aquelas invasões da ansiedade e das inquietações da vida que tanto assolam a nossa vida nesses dias atuais. Deus cuidará das nossas emoções e também da nossa razão, porque a nossa fortaleza é Cristo. A nossa oração nos aproxima de Deus, a súplica nos faz depender dEle, e a ação de graça nos ensina a confiar. O resultado aqui é a paz que só Deus pode dar. Irmãos, essa é a mensagem que não é nova para a gente, porque se a gente voltar ao Antigo Testamento, Salmo 55, 22, lança o seu cuidado sobre o Senhor e Ele susterá. Salmo 34, 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Semana passada ouvimos aqui Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. E se a gente quiser ir para o Novo Testamento, vamos acrescentando aqui, amados. Mateus 6, 25, 34, Sermão do Monte, não andeis ansiosos pela vossa vida, buscai primeiro o reino de Deus. 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E 2 Coríntios 12, de 9 a 10, a minha graça te basta, reconhecendo que a graça de Deus sustenta, mesmo nas nossas fraquezas. Então,
os salmos e os profetas revelam que Deus é abrigo em meio à ansiedade, é paz e sustento para a nossa vida. Os evangelhos mostram que a ansiedade pode ser substituída pela confiança no Pai. E as cartas, sobretudo a carta aos Filipenses, nos ensinam a entregar essa ansiedade em oração, súplica e em ações de graça. Há uma canção que é muito antiga. Vou pedir para o Vitor projetar para mim aqui. Ela foi feita por uma professora chamada Elisha Hoffman. Na verdade, o nome dele era Eliseu, traduzindo aqui. É o hino 577 da harpa cristã, muito conhecido. Ele o compôs em 1905, lá no comecinho do século XX. E ela diz o seguinte: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estar a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Porque quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Esse hino nos lembra que a oração fervente não é apenas um desabafo da alma, mas um ato de entrega completa, definitiva. Muitas vezes oramos pedindo paz, resposta, alívio para a insegurança, coisas que nós desejamos, com que ora com as mãos cheias e o coração fechado. A mensagem de Hoffman é clara: só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. A inquietação da mente nasce justamente na tentativa de controlar o que é incontrolável, de carregar sozinho aquilo que deveria ser colocado diante de Deus. Quando entregamos a nossa vida no altar, nossos sonhos, ansiedades, relacionamento, futuro, experimentamos aquilo que a letra dessa canção fala: maravilhas sem fim. As maravilhas sem fim são a paz que excede todo entendimento. Essa paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Cristo controlando todo o nosso ser. Todo. O hino aponta para um caminho simples, mas que é desafiador, e esse é o desafio que o Espírito Santo nos traz nessa noite. Renúncia e confiança. A ansiedade diminui enquanto a entrega aumenta. Quanto mais colocamos no altar, mais leve se tornam os nossos passos e mais livre se torna a nossa mente. Então, como aplicação prática, nesta noite, como desafio, transforme preocupações da sua vida e as suas ansiedades em oração com súplicas e ações de graça. Pratique a gratidão todos os dias diante de Deus, agradecendo por aquilo por quem Ele é. Não simplesmente por aquilo que Ele faz, mas o Deus de amor que toma conta da sua vida e que guarda a sua mente e coração em Cristo Jesus. Confie, meu amado irmão, no cuidado divino. Lembre-se que a paz é uma dádiva de Deus, não um fruto do esforço humano. E confie, meu irmão, por último, que essa paz de Deus guardará a sua mente
e coração em Cristo Jesus. A verdadeira segurança não está em resultados ou soluções rápidas, mas na presença de Cristo Jesus em nossa vida, como sentinela, guardando nossa mente e nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, o desafio é esse. O que nós vamos entregar no altar do Senhor? A nossa ansiedade, a nossa vida, tudo o que temos, porque Paulo fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Então não sobra nenhuma área da nossa vida para deixar de fora. Não fique querendo carregar essa mala no colo, segundo a crônica aqui de Luiz Fernando Velíssimo. Coloque a mala diante do altar de Deus. E nessa noite esse é o convite do Espírito Santo, sem inquietação, mas com oração. Coloque diante de Deus a sua ansiedade. Lance sobre Ele, como diz o apóstolo Pedro, todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós.